Olá, tudo bem? Mais uma vez, eu, Sidney Cabral, aqui no canal Escola da Vida Maior, e hoje nós continuaremos com as nossas aulas encontro sobre obsessão e desobsessão. Queremos hoje trazer um assunto que cremos que seja a chave para todo este trabalho, considerado por muitos extremamente complexo, e na realidade ele o é, não no estrito senso da palavra, mas nas nuances, nas minúcias que o regem, que deverão ser muito bem compreendidas em seus objetivos fundamentais para que nós alcancemos o êxito da tarefa e que, portanto, uma vez bem compreendido tudo isso, o trabalho em si se desenrolará de uma forma muito especial, muito gostosa de se realizar. Nós sairemos neste momento um pouco da nossa câmara de desobsessão para irmos perpassar outros setores da casa espírita, cujo ambiente espiritista, em tarefas bem definidas, de forma prévia, possibilitarão o bom resultado do dialogador e de seus assistentes nos processos de acolhimento, cuidado, desimantação obsessiva, que já dissemos far-se-á através da psicoterapêutica e também da pedagogia do amor. E quais são então estas tarefas? Aquelas pessoas que nos assistem neste momento, que já adentraram uma casa espírita pelo menos uma vez, seja na condição de consulente, seja na condição de tarefeiro espiritista, sabe muito bem que a porta de entrada é o que definirá se ela vai se sentir mais à vontade e regressar muitas outras vezes, ou se ela se sentirá desconfortável e nunca mais virá a esta mesma casa espírita. É porque na porta de entrada o trabalho já está iniciado, no plano material e no plano espiritual. No plano material, haverá sempre uma pessoa à recepção, e esta pessoa tem que ter boas disposições de simpatia, de empatia, de alegria, para que o magnetismo que lhe é próprio seja imediatamente transferido pelo contato visual, pela palavra amável, àquele que veio nos visitar. Uma vez bem acolhido, imediatamente esta pessoa que veio em busca de auxílio é encaminhada a um setor muito especial, em algumas casas chamado de atendimento fraterno, observando a literatura de mesmo nome, ditada pelo espírito Manuel Filomeno Miranda, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. A tarefa do atendente fraterno é uma tarefa especial porque consiste numa habilidade peculiar, a de saber ouvir com atenção. Quando o tarefeiro compreende que a sua tarefa consiste em ouvir atentamente, e quando nós falamos em ouvir atentamente, não são só as palavras, é conseguir apreender as expressões faciais, o tom de voz, os sentimentos que são externados através daquela fala, e registrar por empatia tudo aquilo que é dito, em cuja coleta de dados teremos os elementos suficientes para saber quais serão os próximos passos daquela terapêutica espiritista, baseada em várias estratégias de atendimento. Não poderá o atendente fraterno se dispor também, da mesma forma que na Câmara de Desobsessão, a querer evangelizar, ensinar como a pessoa deve se portar ou conduzir-se diante da vida, visto que ele mesmo tem suas próprias dificuldades que ele não sabe como solucionar. Então não ensinemos o truque ao mágico, nem queiramos ser aprendizes de feiticeiros, querendo transmutar algo que compete apenas ao indivíduo solucionar. O primeiro passo, portanto, é ouvir. O segundo passo é, pela empatia, coletar os dados necessários. Não interessa se a pessoa nos diz, eu estou bem, eu estou feliz, tudo na minha vida corre a mil maravilhas. Por exemplo, a ideia é que se ele veio à casa espírita e está diante de nós naquele momento, alguma coisa nós precisamos vasculhar e registrar. Os registros, portanto, não devem ser, de forma alguma, aquilo que ele diz que flui bem, e sim aquilo que ele diz que lhe incomoda. Então serão registros abreviados, pontuais, sobre questões mentais, emocionais, físicas,
basicamente estes 3 pontos. Do tipo, você está bem? E aí entra a habilidade, semelhante à do dialogador, em que o atendente fraterno vai fazer perguntas. Veja bem, perguntas e não orientações. Quais serão as perguntas? Então você está bem? Sim, eu estou bem. Por que você veio à casa espírita? Para conhecer. E em casa, como que estão as coisas? Tá tudo bem. Mora sozinho, é casado, mora com os filhos? Como está seu esposo? Como estão seus filhos? Às vezes, na sua fala, isso a maneira de exemplificação, ele dirá, a família está bem, né? A família é sempre difícil, né? Difícil em que sentido? Habilidade de perguntar. O marido sempre reclama do trabalho, que não está feliz no trabalho. Entendo. Empatia, entendo. E que sentimento estas reclamações te trazem? Estratégia de perguntar para extrair alguma coisa. Eu fico meio chateada. Entendi. E quando você fica chateado, o que você faz? Eu tento ajudar a ele. Entendi, mas de que forma? Eu vou apoiar, eu converso com ele. Tudo bem, mas quanto a você, vamos falar um pouquinho de você. Enquanto ele não melhora, como que você está se sentindo também? E aí a pessoa vai falar sobre o seu sentimento. Enquanto ela estiver falando, eu estarei registrando tudo. Isso afeta os seus filhos? Se sim, nós registraremos. Se não, partiremos para uma outra pergunta. Terminados os questionamentos no ciclo dos relacionamentos, o que nós passaremos a fazer? Já que nós já obtivemos algumas indicações sobre o seu estado psicoemocional no círculo do relacionamento familiar. Agora vamos entender um pouco da sua psicodinâmica nos momentos em que está sozinha. Você já tirou um momento para você, para descansar, para passear? Quanto tempo você não tira férias? Quanto tempo você não viaja? Dependendo das respostas, nós poderemos entender que a pessoa está com algum desgaste energético, físico mesmo, porque o corpo também necessita de repouso. Outras perguntas que são interessantes são aquelas relacionadas ao sono, porque o sono é um termômetro que indica o estado da nossa vida espiritual. Você dorme bem? Durmo. Deita cedo ou deita tarde? Deito tarde. Quando você deita, você pega no sono logo ou se demora a dormir? Às vezes é rápido, às vezes não, às vezes eu tenho que tomar um medicamento. Eu anoto. Que medicamento que você toma? Eu tomo diazepam. Diazepam é para o sono? Eu não sei, mas o meu marido toma também. Ele toma? O médico prescreveu. E quanto a você? Não, eu tomo por conta. Eu anoto também. Quando você consegue finalmente adormecer, ao acordar, como você se sente? Bem disposta? Cansada? Na maioria das vezes eu acordo um bagaço. Entendi. Mas você acorda depois de quantas horas dormidas? 3, 4 horas, às vezes 8 horas, 10 horas. Tudo isso é digno de registro para que nós possamos, depois da coleta destes dados, fazer um acompanhamento da evolução psicoemocional ou física depois de um ciclo de tratamento denominado terapêutica espírita. Lembrando que a terapêutica espírita está baseada neste atendimento fraterno, nas preleções evangélicas, e nós chegaremos lá, e, por fim, na terapêutica da magnetização ordinária, no nosso caso, obsessão e desobsessão, na câmara própria de desobsessão. Como nosso assunto especialmente não é atendimento fraterno, e sim obsessão e desobsessão, vou restringir os esclarecimentos sobre este setor a apenas isso que nós explicamos até agora. Num primeiro momento, nós não conseguiremos extrair muitas informações. Serão algumas poucas, mas estas já serão úteis para o nosso trabalho. No próximo encontro, na próxima entrevista, pegaremos mais um pouquinho e depois mais um pouquinho. E sempre observaremos que haverão coisas diferentes que não foram ditas da primeira vez e outras que foram solucionadas, porque eram apenas uma breve perturbação temporária, passageira, de qualquer ordem, mental, emocional ou física. Reperguntar significa perceber que a pessoa não quis abrir seu coração sobre determinado assunto e esperar o momento adequado para voltar àquela temática com uma outra abordagem, com perguntas diferentes, para que ela mesma, em não percebendo
qualquer interesse de ser invasivo sobre a sua vida pessoal se manifeste com mais naturalidade. Um exemplo, se você perguntou a ela sobre o casamento e ela disse que está tudo bem e você sentiu que há algo estranho, algumas perguntas naturais, algum tempo depois, poderiam ser: e seu marido como está? Está trabalhando? Está saudável? Ah, está trabalhando, está saudável. Ele está feliz? Ah, aí eu já não sei, não posso dizer. Opa, encontrei uma indicação em que eu posso avançar um pouco mais. Ah, você não sabe? Não. Por quê? Falta tempo para vocês sentarem e conversarem? Em algum momento, com perguntas dessa natureza, nós poderemos obter uma resposta diferente da primeira. Por exemplo, conversar é difícil, porque sempre que ele tem tempo para conversar, nós não nos entendemos e nós brigamos. Observamos isso em nossas anotações também. Por fim, mais fácil é perguntar sobre a rotina de saúde que esta pessoa tem. Faz seus exames médicos com periodicidade? Se sim, tudo bem, não é necessário registrar. Se não, anotamos e perguntamos quanto tempo faz que você não vai ao médico. Mas se porventura ela for ao médico, nós só perguntamos se a saúde está tudo bem e, se não estiver, quais são os problemas de saúde e quais eventuais medicações ela se utiliza. Nossa, por que tudo isso? Simplesmente porque tudo está em tudo. Nós dissemos em alguns encontros atrás que o indivíduo humano é uma energia senciente. Ou seja, se somos energia, e energia são elementos sutis da matéria, quaisquer interferências energéticas, inclusive das medicações, faz a desregulação momentânea ou permanente das camadas energéticas que nós acostumamos a chamar de perispírito. E isso reflete imediatamente na matéria. Alguma vez você poderá se defrontar com uma pessoa que diz ter, e isso é comum, labirintite. E se você não perguntar para ela sobre a sua rotina de saúde, talvez você não saberá que ela faz uso de alguma medicação que também pode causar vertigens, tonturas. E você entenderá que o trabalho é de magnetização ordinária para resolver uma questão energética que, se nós não trabalharmos a causa, que pode ser uma medicação desnecessária, tratamentos quimioterápicos, nós nos demoraremos com aquele consulente alguns anos sem obtermos resultados significativos. Então já falamos bastante sobre esta primeira etapa, que na realidade é a segunda, porque a primeira foi lá na recepção. O acolhimento começa na recepção, se estende para o atendimento fraterno da entrevista. Desde que eu paro ou quebro temporariamente o monoideísmo em uma conversação que visa promover reflexões sobre mim mesmo, eu já estou me preparando para um novo grau de desimantação obsessiva, ou seja, houve uma quebra de padrão monoideístico, uma adstringência dos elementos mentais que compunham a minha psicodinâmica até aquele momento. E agora a preleção tem o objetivo de me provocar maiores reflexões. Não pense, portanto, que a preleção é uma mera palestra, uma mera evangelização. É que o preletor, bem intencionado, estudioso, aquele que compreende que a preleção, antes de tudo, é um preparo para a própria vida, de estudo, de identificação dos comportamentos que deverá adotar para a própria felicidade, ou seja, é a auto-evangelização ou autoconscientização, e que depois, experimentando os resultados do próprio esforço moralizante, passará a apresentar para o outro, os consulentes que lhe assistem, as próprias experiências, as próprias vivências, não falando de si, mas estabelecendo um paralelo entre o tema evangélico com a vida de relação de todos nós, porque aí sim faz sentido. Não adianta repetir aquilo que leu, é necessário experimentar uma aplicação prática na vida odierna para depois vender um produto consolidado. Este preletor recebe, sem dúvida nenhuma, relevantes orientações baseado no seu arquivo mental de os operadores do plano maior, cuja orientação compreende, na palavra certa, no tom exato, na emoção correspondente à necessidade de cada um daqueles que o assistem, fazendo que haja um coletivo entendimento, mas com particulares reflexões de cada um deles. É só assim que aquele que deverá passar pela terapêutica da magnetização ordinária estará mais preparado para a obtenção de um bom resultado
daquela prática. Agora, por fim, chegou a hora, após o término dessa preleção evangélica, de o consulente adentrar a câmara de desobsessão. Quando ele adentrar a câmara de desobsessão, muita coisa já aconteceu. No seu ingresso à casa espírita, poderá ser acompanhado por um ou por muitos. Os operadores do plano maior se encarregam, portanto, de fazer uma triagem daqueles que o acompanham, já conduzindo aos setores que lhes serão mais úteis de acordo com o grau de consciência sobre si mesmos, a sua situação espiritual, o entendimento da sua situação espiritual. Então alguns chegam e já são recolhidos e encaminhados diretamente para o salão da preleção. Outros chegarão em situações muito difíceis e serão encaminhados diretamente à câmara de desobsessão ou outros setores da casa, ou mesmo fora da casa. E estas condições serão as mais variadas, de sorte que não conseguiremos ilustrar cada uma delas. Haverá, portanto, em caso em que haja realmente a ação de um espírito sem consciência dos seus haveres, com o intuito ou propósito de prejudicar o outro, neste caso, haverá, novamente, a necessidade de uma manifestação deste espírito. Já falamos um pouco sobre as manifestações, mas o caso que nós queríamos externar é um caso que aconteceu conosco e que nós interpretamos como uma manifestação através da transmentação. A transmentação, portanto, é uma forma de intercâmbio, um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados. Não é a telepatia direta, nem os aspectos que envolvem o médium com faculdade semiconsciente ou inconsciente. Segundo a definição em a obra do médium Hercílio Maes, sob o ditado de Ramatiz, no fenômeno mediúnico de transmentação, há uma sobreposição da mente do espírito comunicante sobre a mente do médium. Desta forma, o espírito poderá estar mesmo à distância e se manifestar sem que nenhum outro assistente possa identificar a sua presença. No caso que nós identificamos como o fenômeno de transmentação, é claro que a nossa interpretação também poderá estar equivocada, mas até o momento é nisso que nós cremos. O médium trouxe a comunicação de um determinado espírito que era o articulador do processo obsessivo. E esse espírito escarneceu de nós outros, dizendo que nós não tínhamos o menor conhecimento daquilo que nós fazíamos. E pela insistência, a fala prolixa, redundante num circuito fechado de acusações e impropérios, após algum esforço sem nenhuma evolução, nós permitimos que, já que ele se julgava tão superior, que ele abandonasse o recinto e deixasse espaço para outros que poderiam ser socorridos por nós, visto que se recusou a qualquer auxílio de nossa parte. Neste momento ele nos disse claramente que nós sabíamos tão pouco que sequer percebemos que ele não se encontrava ali, o que foi confirmado após a sessão em conversação com os médiuns, e isto é sempre útil, que realmente ele se encontrava num local muito distante, com um clima muito diferente daquele que nós encontrávamos. Mas nós identificamos isto como transmentação quando, tão logo ele se afastou, outro comunicante veio através do mesmo médium, totalmente perdido, dizendo-se sob domínio completo daquele outro que se manifestou antes dele, pedindo guarida, pedindo auxílio. Tomamos as cautelas de praxe para tentarmos identificar se não estávamos sendo manipulados pela mesma entidade, o que posteriormente foi confirmado pelo grupo, dizendo que esta estava sob o domínio do fenômeno da transmentação exercido pelo outro, um pouco diferente do que Hercílio Maes nos descreve pelo ditado de Ramatiz, mormente porque a ação foi mente sobreposta à mente de ambos sendo desencarnados e não sobre a mente de um encarnado, mas que o processo foi exatamente o mesmo que o autor espiritual nos descreve em seu livro Mediunidade de Cura. Então, esta é a possibilidade que nós queríamos trazer para hoje com uma ênfase particular. Qual é a ênfase? Conhecer as diversas possibilidades de manifestação para que nós saibamos identificar cada uma delas e saber como agir. Quando há uma comunicação verdadeira do desencarnado através do encarnado e não a manifestação da própria alma do médium, manifestando uma parte de sua consciência, quando é uma transmentação, quando é uma captação psíquica apenas das mentes visíveis e ou invisíveis que se encontram no mesmo ambiente, ainda que sejam também parcelas de consciência de personalidades pretéritas,
daqueles mesmos que ali se encontram presentes. Tudo isso, embora pareça muito difícil, requer a mesma habilidade de perceber, aprendendo a ouvir bem, com empatia, apreendendo os sentimentos, utilizar a intuição baseada nos aprendizados, nos estudos insistentes, criar estratégias e habilidade de perguntar no momento oportuno, sem o interesse de orientar. As orientações, portanto, tanto lá no atendente fraterno, quanto eventualmente, se necessário, na Câmara de Desobsessão, não deverão exceder as diretrizes para o bom êxito do tratamento: assiduidade, postura interessada na preleção evangélica, relaxamento e foco mental em Deus e em Jesus quando na Câmara, para que possa se tornar acessível aos recursos magnéticos que lhe estarão sendo dispensados. Eu espero que este nosso esclarecimento tenha ajudado sobremodo neste nosso encontro. Espero vocês na próxima quinta-feira e tenham uma boa vida. Namastê!